Presta bastante atenção. Escuta com bastante atenção. Porque alguém me revela, o Senhor ficou bastante furioso quando a sua bênção foi anunciada. Amém? Alguém não suportou quando a sua bênção foi anunciada. Alguém não suportou quando a sua bênção foi anunciada. O frio já começa por aqui, né? Tentar me agasalhar. O Senhor manda entregar ao seu coração que quando a sua bênção foi anunciada nesse lugar, você pode ou não ter notado, mas o semblante de alguém mudou. O Senhor me revela que o semblante de alguém mudou quando a sua bênção foi anunciada. Amém? Alguém ficou com um grande desgosto quando tomou conhecimento, quando foi anunciada a sua bênção, quando a honra em seu nome chegou. Amém? Vamos acompanhar a Bíblia. A Bíblia, no livro de Neemias, capítulo 2, no versículo 10, diz o seguinte. Presta bastante atenção às Escrituras. O que, ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Amém? Quando Sambalate e Tobias ouviram que Neemias, amém, foi procurar o bem dos filhos de Israel, presta bastante atenção, dos filhos de Israel que tinham sobrado em Judá. Eles se desagradaram, mas não foi um simples desagrado. Amém? A Bíblia diz que se desagradaram com grande desagrado. Amém? Que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Sabe o que isso significa? Que esta pessoa que ficou aborrecida, que ficou magoada, que ficou entristecida, quando a sua bênção foi anunciada, escuta essa palavra que Deus manda te entregar. Não quer o seu bem. Amém? Nós podemos andar com pessoas, podemos comungar com pessoas, podemos caminhar, podemos conviver, enquanto essas pessoas não querem o nosso bem. Amém? A sua bênção foi anunciada num lugar. Infelizmente, me manda dizer o Senhor que não agradou o coração dessa pessoa. Essa pessoa desagradou-se com grande desagrado, a semelhança, amém, daquilo que aconteceu com Sambalate e Tobias, quando ouviram que Neemias tinha sido autorizado pelo rei, tinha sido dotado de ferramentas pelo rei para ir reconstruir a cidade de Judá, a cidade dos sepulcros dos seus pais, a cidade onde os seus pais foram sepultados. Eles ficaram com grande desagrado. Amém? É o que o Senhor manda me dizer que aconteceu na vida dessa pessoa. Essa pessoa sentiu-se mal.
Essa pessoa te abraçou, mas essa pessoa sentiu-se triste quando a sua bênção foi anunciada. Amém? Mas o Senhor diz que não havia mais nada a fazer nesta situação, a não ser entregar a sua bênção. Escuta com bastante atenção. Não havia mais nada a ser feito nesta situação, a não ser entregar a sua bênção. A Bíblia diz que Sambalate e Tobias ficaram com grande desagrado, mas isso, escuta, isso não impediu Neemias de reconstruir a cidade de Judá. Amém? Não impediu Neemias de reconstruir Judá, porque Deus já tinha capacitado Neemias, porque Neemias era um homem que era obediente a Deus. Ele vivia orando. Amém? A Bíblia diz que Neemias orou muito quando soube do sofrimento dos irmãos que tinham ficado em Judá. Ele jejuou e pediu a Deus, amém? E Deus intercedeu por Neemias diante do rei, para que o rei pudesse acatar as palavras e o pedido de Neemias, para que ele pudesse ir reconstruir a cidade de Judá. E isto não agradou Sambalate e Tobias. Amém? Quantos Sambalates, quantos Tobias nós temos nas nossas vidas? O Senhor manda dizer que você tem um Sambalate, você tem um Tobias na sua vida. Você tem que começar a prestar atenção nas pessoas que te abraçam. Tem que prestar atenção nas pessoas que caminham consigo, porque quando a sua bênção chegou, quando foi apresentada ou anunciada a possibilidade de você melhorar de vida, essa pessoa ficou com grande desgosto. Amém? Este é um Tobias na sua vida. Este é um Sambalate na sua vida. Presta bastante atenção. O Senhor revela ao meu coração que essa pessoa ficou com grande desgosto, amém? Porque essa pessoa queria que você continuasse a sofrer, queria que você continuasse a ser dependente, queria que a sua vida desmoronasse, amém? Mas Deus manda dizer que Ele interveio nessa situação e não vai deixar, como não deixou que nada nem ninguém impedisse que a cidade dos sepulcros dos pais de Neemias fosse reconstruída. Amém? Agarre-se a esta palavra, porque ela é muito forte. Vou repetir as escrituras no capítulo 2 do livro de Neemias, para que o irmão preste bastante atenção, para que a irmã preste bastante atenção e saiba identificar o Tobias e o Sambalate na sua vida. Assim dizem as escrituras. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Amém? Que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Eles não ficaram com desgosto porque eles estavam à procura do bem e alguém veio para se juntar a eles. Não, eles estavam acomodados. Tudo o que eles queriam era que todos daquela província perecessem. Era que aquela província se transformasse em ruínas. Amém? Era que Jerusalém fosse uma cidade dizimada, era que Jerusalém fosse um sítio
que pudesse ficar em ruínas para sempre. Amém? Mas para a honra e glória de Deus. Isso não aconteceu porque Deus, através da oração de Neemias, fez com que o coração do rei fosse tocado e ele ajudou Neemias. Amém? O rei perguntou a Neemias quando viu que ele ficou triste porque os seus irmãos estavam a ser dizimados, porque a sua província estava a ser dizimada, queimando-se os portões da cidade, queimando-se os portões através do fogo. Ele ficou revoltado e pediu ao rei para que lhe autorizasse para ele ir reconstruir a cidade dos sepulcros dos seus pais. Mas isso, diz a Escritura, desagradou Sambalate e Tobias. Escuta com bastante atenção. Isso desagradou Sambalate e Tobias. E Deus manda dizer que quando a sua bênção foi anunciada, alguém se desagradou com grande desagrado. Amém? Alguém se desagradou com grande desagrado que a sua bênção pudesse chegar naquele momento para que com as suas mãos pudesse agarrar. Isto não é invenção minha. Isto não é invenção de outros pastores. Isso não é invenção dos teus amigos. Que o inimigo existe, que o inimigo anda lado a lado conosco. Nós vimos que o inimigo não só te ataca por você estar a fazer coisas más. O inimigo se desagrada até quando você está a praticar o bem. Amém? Porque conforme vimos aqui nas Escrituras, Neemias apenas buscava o bem dos filhos de Israel. Apenas buscava diminuir o sofrimento dos filhos de Israel. Apenas buscava ser útil para os filhos de Israel, para a terra dos sepulcros dos seus pais. Mas isso, amém? Isso desagradou Sambalate e Tobias. Amém? Não foi apenas um desagrado, foi um grande desagrado. E nós sabemos o que uma pessoa com desgosto é capaz de fazer na vida de um outro ser humano. Uma pessoa com desgosto é capaz de destruir a vida do outro ser humano. É capaz de abalar a vida de um outro ser humano. É capaz de trazer miséria para a vida de um outro ser humano. Então Deus manda dizer que esteja precavido e saiba que existe um Sambalate, existe um Tobias na sua vida que ficou desagradado quando ouviu a sua bênção a ser anunciada. Presta bastante atenção. O Senhor diz que muitos serão abençoados por esses dias. Amém? Muitos tomarão conhecimento que os seus nomes foram citados para receberem a bênção. E isso desagradou esta pessoa. Isto desagradou com grande desagrado a esta pessoa, que é um Sambalate, que é um Tobias na sua vida. E essa pessoa ainda ousa, me revela o Senhor, a querer sorrir contigo, a querer te abraçar. E o Senhor manda dizer que você tem que orar. Você tem que orar para que Deus te ajude a discernir o bem do mal. Porque o Tobias e o Sambalate na sua vida poderão vir entrar disfarçados.
mas eles ficaram desgostosos, eles ficaram desagradados com grande desagrado. É o que está a acontecer na sua vida. O Senhor revela ao meu coração que quando a sua bênção foi anunciada, o seu inimigo, ele ficou desgostoso. Você foi contar a alguém que foi promovido no serviço e esta pessoa te respondeu com essas palavras: escuta o que Deus manda dizer. Era isto que você tinha para me dizer? Pensei que estivesse a vir me dizer algo interessante. Amém? Você ouviu estas palavras? Para alguns. No lugar da pessoa se alegrar contigo porque você estava alegre, porque foi promovido, a pessoa fez pouco caso da notícia que você deu. E o Senhor revela ao meu coração que você não fez isso para trazer descontentamento a essa pessoa. Você apenas fez isso por consideração. Não era para você poder se enaltecer em frente dessa pessoa. Era para que essa pessoa não ouvisse dos outros, mas sim ouvisse da sua boca que Deus te abençoou, mas a tua bênção desagradou a essa pessoa. Para outros, quando a pessoa teve conhecimento, não se manifestou. Não falou nenhuma palavra contrária. Mas dentro do seu coração houve um grande desgosto. Dentro do coração dessa pessoa, o Senhor me revela que houve um grande desgosto. Amém? Este é um Sambalate, este é um Tobias na sua vida. Amém? Alguns até te abraçaram, comemoraram consigo, tiveram a coragem, mas eles não estão do seu lado verdadeiramente. Amém? Quando a sua bênção foi anunciada, algumas pessoas se desagradaram, mas fingiram que estavam felizes para poderem estar ao teu lado e usufruir da sua bênção. É por isso que Deus manda dizer que é o momento de vigiar. Vigia bastante. Vigia bastante, porque você tem um Tobias. Você tem um Sambalate na sua vida. Amém? Eu não me canso de trazer o versículo 10 do livro de Neemias, no capítulo 2. O que ouvindo Sambalate, o homem, o Horonita e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Amém? A pessoa sabe que esta bênção que foi anunciada em seu nome irá te trazer o bem, irá diminuir a angústia na sua vida, irá te fazer comemorar. E essa pessoa se desagradou que alguém te ajudasse a alcançar o bem. Amém? Pega na sua Bíblia. Abra no livro de Neemias, a partir do 1º capítulo. Amém? E perceba o que verdadeiramente aconteceu com Neemias, para saber que não havia razão alguma para que Sambalate e Tobias se revoltassem, se desagradassem com grande desagrado, sabendo da bênção que foi dada aos filhos de Israel. Porque Neemias não fez nenhuma trapaça.
Neemias fez a sua intervenção nesta situação porque apercebeu-se que ninguém estava a interceder pelos filhos de Israel. E ele tinha tanto interesse em reconstruir Judá, porque é a terra dos sepulcros. É a terra do sepulcro dos seus pais. É a terra onde os seus pais foram sepultados. Amém? Neemias ficou triste. Neemias ficou angustiado. Neemias ficou Neemias ficou sem comer. Neemias chorou muito. Neemias jejuou durante alguns dias. Amém? E entrou em contato com Deus. Orou bastante para que Deus pudesse interceder por ele diante do rei, para que o rei pudesse perceber que ele verdadeiramente precisava ir reconstruir a terra onde estavam sepultados os seus pais, porque esta terra estava a ser dizimada e as pessoas que tinham ficado em Judá passavam por grande miséria. Amém? E ele nada mais fez a não ser querer ajudar. Mas isso aborreceu Sambalate e Tobias. Apenas isso, que era a vontade de praticar o bem, aborreceu Sambalate e Tobias. Mas o Senhor revela ao meu coração que isso não irá impedir em tempo algum que a sua bênção te alcance e permaneça por muito tempo na sua vida. Amém? Isso não irá interferir, porque a sua bênção será entregue para alguns. A sua bênção foi entregue para outros. Embora não tenha sido do agrado dessa pessoa. O Senhor revelou ao meu coração que essa pessoa não tem autoridade nenhuma na sua vida para impedir que Deus entregue as bênçãos que são do seu merecimento. Porque o Senhor revela ao meu coração que Deus conhece o seu coração. Deus conhece as suas batalhas. Deus sabe o quão você orou, o quão você pediu, amém? Para que a sua bênção te alcançasse nesse lugar. E Deus manda dizer que Ele vem organizando tudo para a sua bênção entregar. Então, você só tem que permanecer em oração para que estas pessoas verdadeiramente te vejam a receber a sua bênção. Embora isso venha a desagradar os seus corações, Deus manda dizer, você não tem que se preocupar com isso. Isso não é assunto para te preocupar. Pena daquele que deixa de pedir a Deus para que Deus lhe abençoe igualmente e ele serve-se do seu mau coração para falar mal da sua vida, para falar mal da sua bênção. Mas Deus manda dizer que a sua bênção é mais do que merecida. Eu não sei qual é o pedido que você fez a Deus, mas Deus manda dizer que Ele irá te entregar. Deus manda dizer que Ele irá te entregar, embora saiba que não é da vontade deste Tobias, não é da vontade deste Sambalate. A sua bênção irá chegar e você irá se alegrar nesse lugar. Amém? Você irá se alegrar nesse lugar, porque é da vontade de Deus que você se alegre. A Bíblia diz que Neemias conseguiu, durante aqueles dias que o rei lhe concedeu para ir reconstruir Judá, ele conseguiu reconstruir e regressou para a presença do rei. Amém? Estas palavras são muito fortes. Significa que, embora essas pessoas não desejam que a sua bênção te alcance, ela irá te alcançar em nome de Jesus. Acredite nessas palavras, porque eu decreto a bênção na sua vida. Eu decreto
prosperidade na sua vida. Eu decreto a restauração da sua vida financeira, material. Eu decreto a restauração do seu emprego. Eu decreto em nome de Jesus a restauração do seu casamento, a restauração do seu relacionamento, a restauração das suas amizades, a restauração da sua saúde. E este Tobias, este Sambalate estão repreendidos em nome de Jesus. Eles não terão campo na sua vida, não terão espaço para manobra. Eles irão se deter por eles mesmos, porque o mal mata-se por si próprio. Amém? O mal corrói-se por ele próprio. E na sua vida, o Senhor manda dizer que não há espaço para o mal. O mal não terá espaço para manobra na sua vida. Recebam a bênção de Deus nesse momento. Receba a graça na sua vida. Que o Espírito Santo de Deus entre na sua vida e possa trazer tudo aquilo que você precisa. Tudo aquilo que você tem pedido a Deus, que lhe seja concedido em nome de Jesus nesse lugar. Porque Deus está a entrar neste cenário. Deus está a operar nesse cenário para que tudo aconteça no tempo de Deus, para que a sua bênção com as suas mãos possa alcançar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu despeço-me com promessa de cá voltar numa próxima oportunidade. Até lá, fique bem na companhia de Deus. Que Deus esteja contigo, que Deus esteja com a sua família e Ele te proteja de todo o mal. Amém.